lá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no mundo da inteligência artificial. Temos aqui materiais bem legais para isso, um papo do podcast Ecossistema 21, que foca em pequenas e médias empresas, e também umas transcrições de vídeos do YouTube. Um do canal Bruno Piscinini e outro do Infinitamente. A ideia é destrinchar um pouco essa história toda, sabe? Como funciona, as implicações, desde aquela pergunta clássica do Alan Turing lá em 1950, né? As máquinas podem pensar? Vamos tentar entender isso melhor. Exato. E essa pergunta, nossa, ela é o ponto de partida para tudo, né? A partir daí a gente acompanha uma evolução assim fascinante. Começa com umas ideias bem pioneiras, tipo as primeiras redes neurais lá em 1943, e hoje a gente está vendo modelos super complexos como o ChatGPT, por exemplo. O interessante é olhar esses marcos, esses momentos-chave, e sacar o que eles significaram para a gente chegar até aqui. E o início foi bem movimentado, né? Em menos de 10 anos, a gente foi da pergunta do Turing em 50 para uma definição mais, digamos, acadêmica da IA lá em Dartmouth em 56, e logo depois já começaram a aparecer os primeiros experimentos práticos, né? Teve o Perceptron em 58, que era assim, uma rede neural bem simplesinha, o Arthur Samuel ensinando um computador a jogar damas em 59, olha que legal. E até o Eliza, em 65, que foi talvez o primeiro chatbot, né? Simulava uma terapeuta, claro, era básico, mas já era um começo. Mas também não foi só festa, né? Tiveram os invernos da IA, aqueles períodos mais parados por falta de grana, limitações dos computadores da época. Tiveram esses momentos. E falando em marcos, tem uma comparação interessante para fazer. Pega, por exemplo, a vitória do Deep Blue contra o Kasparov no xadrez, lá em 97. Ali foi muita força computacional, sabe? Algoritmos de busca super otimizados para calcular milhões de jogadas. Agora, compara isso com o AlphaGo ganhando do Lee Sedol no Go em 2016. O Go é outra escala de complexidade. Tem gente que diz que tem mais combinações possíveis que átomos no universo. Caramba! Pois é. O AlphaGo não tinha como só calcular tudo. Ele precisou aprender a jogar de verdade, usando redes neurais profundas. Isso foi um salto gigantesco, assim, para o aprendizado de máquina. Marcou uma virada. E essa capacidade de aprender, que você falou do AlphaGo, é basicamente o que a gente vê explodindo agora com modelos como o ChatGPT, certo? Aquele artigo de 2017, o Attention is All You Need, parece que foi um divisor de águas, né? Introduziu a arquitetura Transformer. Tentando simplificar muito, ela meio que ajudou as IAs a prestar atenção nas partes certas de um texto longo, a entender melhor o contexto. E usa umas técnicas tipo word embeddings, que é quase transformar a palavra em número, né? Isso. Mas de um jeito que captura o significado, as relações, aquela história do rei menos homem mais mulher igual a rainha, que parece mágica. Exato, é quase uma álgebra de palavras. A máquina começa a entender essas relações semânticas, é bem impressionante. Isso tudo meio que volta para a pergunta do Turing, né? Totalmente. E olha que interessante. Saiu um estudo recente, agora em 2024, que botou o GPT-4 para conversar com humanos. Conversas curtas, tipo 5 minutos. E o resultado foi que ele conseguiu enganar os humanos, fazer eles pensarem que era outra pessoa falando, e mais ou menos metade das vezes, 50%. Metade? Nossa, é bastante. É, tipo jogar uma moeda. Mas calma, tem uns poréns aí. As conversas eram curtas, o que pode ter ajudado a IA a não escorregar, digamos assim, e a gente sabe que essas IAs atuais ainda têm umas dificuldades, né, em entender o mundo físico de verdade. Às vezes tropeçam em conceitos como peso, textura. A tal objeção da fisicalidade. Isso. Ou errar coisas que pra gente são bobas, tipo contar quantas letras A tem numa frase simples. E tem também aquele argumento filosófico famoso, o do quarto chinês, que questiona se manipular símbolos seguindo regras, sem entender o significado, é a mesma coisa que compreensão genuína. São questões profundas. E falando nesses limites e no potencial, os materiais que a gente viu comentam sobre diferentes níveis de IA que o pessoal imagina, né? Tem a IA estreita ou específica, que é a que a gente tem hoje. Boa numa tarefa só, tipo o AlphaGo no Go, o ChatGPT com texto. Certo. Aí teria a IA geral, a AGI, que seria inteligente como um humano em diversas áreas. Essa a gente ainda não tem. Ainda não. E depois viria a superinteligência, que seria, assim, muito além da nossa capacidade.
E isso leva à ideia da singularidade, né? Aquele ponto de inflexão onde tudo muda tão rápido que a gente nem consegue prever. E aí, claro, as opiniões se dividem muito. Tem um lado super otimista, né, que fala em curar doenças, acelerar a exploração do espaço, talvez até conseguir a fusão nuclear e energia limpa para todo mundo. Seria ótimo. Seria. Mas tem o outro lado, com alertas bem sérios. Desemprego em massa, principalmente em trabalhos cognitivos. Algumas fontes falam em até 90% desses trabalhos sendo afetados em uns 5 anos. É um número forte. Nossa, muito forte. E tem o tal problema do alinhamento, que é a IA fazer exatamente o que a gente mandou, mas de um jeito que causa um resultado terrível, porque a gente não especificou direito o que realmente queria. Ah, sim, o gênio da lâmpada que interpreta o desejo literalmente demais. Exato. E claro, o risco de usarem para fins ruins, para armas autônomas, desinformação. Mais uma perspectiva que aparece bastante e que eu acho interessante é a da colaboração, da gente usar a IA como ferramenta para aumentar a nossa própria capacidade, como aconteceu com os jogadores de Go. Depois do AlphaGo, os melhores do mundo ficaram ainda melhores porque aprenderam novas estratégias com a máquina. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a IA evoluiu muito, né? Saiu de uma ideia quase filosófica para ser uma ferramenta poderosa, que até imita uma conversa humana de forma impressionante. Mas aquelas perguntas mais fundas sobre inteligência de verdade, sobre consciência, sobre entendimento, essas continuam aí, né? Bem abertas. Continuam totalmente. E para a gente fechar, tem uma coisa curiosa que conecta com outro trabalho do Turing. Além do famoso teste, ele também provou matematicamente uma limitação fundamental da computação. Que existem problemas que nenhum computador, não importa o quão poderoso, vai conseguir resolver sempre. É o chamado problema da parada. Ah, interessante. Pois é. E aí fica a reflexão. Será que essa limitação inerente das máquinas, essa impossibilidade de resolver tudo, também vale para a nossa mente? Ou será que justamente a nossa capacidade de errar, de ter intuição, a nossa criatividade, será que isso nos coloca em outro patamar, fora dessa limitação computacional? É algo para a gente continuar pensando, com certeza.